Dança Podcast com Thiago Oliveira. Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um episódio do Dança Podcast. E hoje eu, Thiago Oliveira, estou aqui recebendo essa convidada mais que especial. Nós estamos aqui muito honrados no Dança Podcast, estamos repletos de pessoas maravilhosas e eu acabei de derrubar um copo. É a empolgação, é a emoção. É a emoção. Confesso que eu tô bastante ansioso novamente. Acabamos de conversar com Brenda Carvalho e agora estamos conversando com Sheila Santos. Esse programa ele tá demais, gente. Na verdade, é a humildade dessas pessoas que faz com que isso aconteça. Eu entrei em contato com a Sheila e ela prontamente respondeu, aceitou o convite, já quis entender o projeto e está aqui hoje, homenageando o programa com sua presença. Estamos honrados, então Sheila Santos, seja muito bem-vinda. Imagina, muito obrigada por essa recepção, emocionada aí com coisas caindo, até para dar um efeito assim, na nossa participação. Eu fico bem feliz toda vez que eu vejo um projeto que busca saber mais dos profissionais e das profissionais da dança, porque a gente é a nossa história, né? A gente dança a nossa história. Só que nem sempre a gente tem oportunidade de contar a nossa história, porque a gente é tudo muito rápido. A gente entra na sala de aula, já tem que dar o passo, já tem que ensinar o movimento. E é isso, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de contar um pouquinho das nossas experiências, o que trouxe a gente até aqui, eu sempre acho muito legal. E por conta de também ter um registro disso. Perfeito. Porque a nossa dança sofre muito por não ter registrado o que os nossos mestres antes de nós fizeram. E a gente hoje consegue, ter uma ideia do que aconteceu, mas talvez não tenha ouvido da boca deles, né? Ou dos que já não estão mais com a gente. Esse registro é muito fundamental. Parabéns pelo projeto. Que delícia. E é essencial realmente poder contar a nossa história e esse é o intuito do nosso projeto. O Dança Podcast ele vem para contar a história dos nossos alunos, dos nossos colaboradores, dos nossos professores, né? E professoras, das pessoas que a gente admira. E é muito importante, eu considero também esse registro, Shelinha, porque a gente tem uma vida tão turbulenta, né? E antes da pandemia a gente não usava tão bem, talvez, a tecnologia, talvez uns mais, outros menos, não sei. O fato é que hoje a gente parou para olhar para isso, né? Para registrar a nossa história, para falar um pouco mais, porque a gente tá tão acostumado a falar com o corpo, e hoje a gente tá aqui falando um pouco mais com o que a gente foi... que a gente veio ao mundo, né, para falar com a nossa boca, a nossa contadora de histórias. Então, hoje nós conheceremos a história da Sheila Santos. E para começar, primeiramente, mais uma vez, gratidão por você aceitar o convite. Pronto, voltamos. Gente, a internet aqui na minha casa tá um pouco instável, da Sheila também, né, Sheila? Pois é, estamos lidando com os detalhes da tecnologia, né? Você estava falando que a tecnologia é tão maravilhosa, porém... Tem suas adversidades. Tem dois lados. Exatamente. Tem momentos e momentos. Eu acho que virou uma constante isso na vida das pessoas, elas aprenderam também a lidar com nem sempre ter tudo tão perfeito. Eu acho que faz parte do nosso processo, né? Tá bom, é o que a gente tem hoje e é o que a gente vai fazer com isso hoje. Exatamente. É o nosso melhor hoje, né? Infelizmente, nem tudo, ou felizmente também, né? Nem tudo tá sob nosso controle, né? Exatamente. Então a gente tava falando sobre o quão importante é esse registro, não só para nós, mas para quem vem depois, né? Para as próximas gerações. Eu acredito que esse registro vai fazer parte da história da dança de salão. Talvez eu me sinta até um pouco prepotente de dizer que eu quero que o Dança Podcast faça parte da história da dança de salão, que todo mundo venha aqui
coletar informações sobre quem é a Sheila, sobre o que ela fez em vida, né? Isso falando das próximas gerações, tá bom? Não tô tirando Ah, não vamos morrer agora não. Não! Tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo bem, a gente vai dar... Mas eu acho isso... Mas é bem legal isso mesmo, porque eu acho que também a pandemia mostrou pra gente o quanto somos impermanentes, na verdade, né? Que a gente tem essa ideia de permanência aqui, mas é bem rapidinho que a gente tá passando. Então, se a gente consegue registrar e deixar algo de bom para as pessoas, bora fazer isso. Exato, né? Perfeito. Bom, agora, primeiramente, mais uma vez, né, agradecendo a sua presença, é uma honra ter você aqui, eu sou muito fã, eu já acompanho seu trabalho já tem muito tempo, a gente teve uma interação deliciosa tem um tempo atrás, que eu tava mencionando vocês para os meus alunos, né, e tal, e a gente sempre usa as nossas referências dessa maneira deliciosa, compartilhando o que vocês já têm como ideia aí de registro, mais uma vez a tecnologia jogando a nosso favor, né, e uma das minhas alunas falou sobre esse assunto em aula e resolveu, como a gente estava fazendo essa liderança da semana, e ela quis liderar sobre esse assunto, que era uma pauta que ainda a incomodava, né? Quem realmente é o responsável pelo convite na dança? Ela ainda não se sentia capaz de ser tão responsável quanto normalmente os homens, né? Hoje em dia, a gente já não pensa tanto na questão de quem vai conduzir sendo o homem ou quem vai ser conduzido sendo a mulher, né? Mas antigamente era muito comum, né? O homem é quem convidava para dança. Tô introduzindo essa história porque tivemos uma interação deliciosa, eu e a Sheila, há um tempo atrás, e ela repostou falando um pouco sobre o tema também, e ela também aborda bastante isso na vida dela, no dia a dia dela, então é interessantíssimo você acompanhar aqui o Instagram dela, que é a rede social principal, que é Sheila Santos Dance, né? E a gente tava falando sobre isso, sobre quem é o responsável na dança. Mas antes da gente entrar nesse tema, Sheila, que eu tenho certeza que você tem ideias maravilhosas pra abordar, pra diluir conosco, vamos contar um pouquinho do teu começo. Como que você se introduziu na dança de salão? Na dança de salão ou na dança? Perfeito. Porque temos várias histórias aí. Exato. Então vamos começar pela dança. Muito bem. Eu comecei a dançar com 8 anos de idade, e aí por isso eu fiz esse recorte, porque tem uma vida de dança antes da dança de salão. Perfeito. E bem importante, inclusive, né? Porque me levou até a dança de salão. Eu comecei com 8 anos no balé e no jazz, que eram as técnicas que a gente dançava na época. E de lá eu fui me apaixonando pela dança de uma forma muito, muito impressionante. Assim, comecei dança com aquela historinha de menina fazer balé, porque eu pedi, não foi uma coisa que minha mãe me obrigou, mas eu já gostava de dançar. E aí eu fui me enfiando na escola de dança, então fui passando mais tempo na escola de dança do que em casa e tudo mais, aquela história que vai indo, quando você vê, você já tá lá. Até que eu fui fazer faculdade de dança. Então, eu sou graduada em dança e pós-graduada em danças de salão. Então, eu fiz a minha formação acadêmica também, toda ela em dança, e isso me enche de orgulho, perfeito, porque realmente não tem muitas pessoas, principalmente na dança de salão, hoje em dia está crescendo, graças a Deus, que tem uma formação acadêmica em dança. Na época que eu fiz a graduação, a gente tinha só 3 faculdades no Brasil que tinham um curso de dança. Era pouca oferta. Hoje também isso já está muito mais acessível, com até as continuações como mestrado e doutorado, mas assim, era mais complexo na época, né? E eu comecei, então, por essas técnicas, dancei muito tempo o balé e o contemporâneo dancei profissionalmente também, em companhia de dança, até que eu descobri a dança de salão. E aí começa uma segunda etapa, assim, da minha vida, assim. De dança, esse ano eu comemoro 35 anos.
Que beleza, caramba. 35 anos, contando desde os seus 8, que você começou no balé Desde e os tal. 8, mas eu tô com 25 de idade, como você pode ver aqui. Eu sou bem jovem. Maravilha. Vamos, então, entender um pouquinho sobre... Primeiro, eu queria entender sobre a tua história. A tua família, teus pais, sempre te apoiou nessa carreira? Porque não é fácil, né, tomar essa decisão. Uhum. E na época que você tomou de fazer faculdade de dança, talvez ainda não tivesse... Talvez não, como você falou. Não era nada comum, né? Nada comum. Nada comum. Nada Então, comum. como que foi essa trajetória? Eles sempre me apoiaram, graças a Deus. Eles não entendiam, eu acho, muito bem. No começo, eu acho que eles pensavam que isso ia ser uma coisa meio passageira, como muitas meninas fazem balé na infância, Sim. e ok, faz parte da formação delas, mas aquilo era mais uma atividade extracurricular e ok, e seguem para outra carreira. Mas tem um fato que eu acho que foi bem importante. Quando eu tinha de 10 para 11 anos, eu dei um chilique desses de adolescente, que eu não queria mais fazer nada, tipo aquelas preguiças de adolescente, que aí eu fazia violão, fazia ginástica olímpica, fazia balé, fazia inglês, fazia um monte de coisa, e eu chiliquei e falei, não quero mais fazer nada. Aí meu pai falou, tá bom, você só não pode parar a escola e o inglês, e o resto você pode parar. E eu parei de fazer todas as atividades, mas um mês depois, eu morri de saudade da dança. Assim, eu não conseguia ficar sem a dança. E aí eu pedi para voltar. E ele, sabiamente, falou, não vai voltar só no começo do ano que vem. Porque não é quando você quer, né? Porque esse ensinamento de que, eu deixo e volto quando eu quero, veio naquele momento. E aquilo foi muito decisivo, assim, porque eu lembro... E assim, eu tenho uma memória dessa frase, mas eu não sei se eu falei isso ou se eu pensei isso, mas eu lembro que com 11 anos eu falei, nunca mais a dança vai sair da minha vida, nunca mais eu vou deixar de dançar. E aqui estou. Então, assim, foi realmente uma resolução muito forte para uma menina de 11 anos, né? Mas realmente eu senti falta daquilo, foi uma falta... importante na minha vida, aquele tempo que eu fiquei, sei lá, eu também não tenho muita certeza se foram 6 meses, se foram 3 meses, mas foi um tempo. E aí, quando eu resolvi fazer faculdade de dança, tem 2 pontos importantes, que a minha professora da época de balé, ela era formada em dança, então olha como é importante a gente ter uma referência que nos leva adiante, não que nos mantém no lugar. Então, quando eu olhava para ela, eu pensava, nossa, mas tem a possibilidade de eu ter uma carreira de dança, de eu me profissionalizar nisso, a partir do exemplo dela. Uhum. E os meus pais, eles sempre foram muito assim, é isso que você quer? Então, vai atrás, se vira. Não vai ser simples, mas vai atrás. Então, eu escutei, claro, dos meus amigos, tipo, você vai morrer de fome, isso não vai dar certo... tem certeza, isso não é carreira, isso não é profissão. Uhum. Escutei muita coisa. Como a gente ainda escuta hoje, né? Se duvidar, as pessoas ainda falam com a gente hoje, depois de 35 anos trabalhando com o negócio. Mas tudo bem. Mas a família sempre foi muito incentivadora, graças a Deus, e apoiadora no sentido de dar base para que acontecesse, né? Maravilha. E é muito interessante saber que também a tua virada de chave foi através da dor, né? Que as pessoas sempre dizem que a gente aprende no amor ou na dor, né? Então, foi o fato... Mas eu tenho certeza que... É isso, podia ter sido gostosinho. Mas isso faz diferença, né? Porque hoje você vê o valor que é, né? Algo sair da tua vida, às vezes por uma decisão... né, involuntária, às vezes espontânea, né, não pensada, e às vezes por algo que a gente não controla, né? Mas é legal, porque foi uma baita lição, teu pai, eu tenho certeza que ele foi muito inteligente nessa época. Aliás, né? E deve com ter certeza, Você entendeu, né? Você entendeu. Entendi. Entendeu. Mas ele tomou, assim, uma atitude que foi importante pro meu desenvolvimento, né? Exato, pro teu Porque, assim, é nesse momento que os pais ali têm que falar, minha filha, se liga, que não é do jeito que você quer, não. Né?
E foi fundamental para Perfeito. minha história. Perfeito, é muito legal ter essa lição, porque hoje em dia as coisas são diferentes, né? São direções diferentes. A sua época era diferente, a minha época também era um pouco mais diferente, né? Então as coisas vão direcionando, mas eu acredito que essa sementinha que a Sheila trouxe hoje, porque ela vai falar não só sobre o que ela tem como referência, como ela falou, que ajudou ela a tomar essa decisão, mas também tudo que a gente compartilhar aqui, tudo que a gente ouvir da Sheila, pode servir como uma sementinha, e se você está escutando isso, e você é um filho, uma filha, ou uma mãe, um pai, né, um avô, uma avó, essa sementinha pode ser plantada aí em você, e por mais que os jovens hoje estejam mais tempestuosos, né? Eles estejam mais, né? Fortes nas decisões e tal. É muito legal você tomar as rédeas. Eu gosto muito dessa ideia de que os pais são os líderes da nossa vida e eles lideram pro nosso bem, né? Perfeito. E você se formou e disse que pouco tempo depois, né? Não lembro, não sei exatamente quanto tempo, você entrou numa nova linha do tempo aí. A dança de salão passou a fazer parte da sua vida. E nesse momento, eu até lembro sobre uma conversa que você teve, eu não tenho certeza com quem, foi, eu acho que com a Rúbia, que você falava sobre o biotipo, né? O tipo físico das pessoas e tudo mais. Nessa época, você passou por alguma situação no balé? Por alguma questão diferente com o teu corpo? Por essa... Sim. Eu nunca tive um corpo dentro do padrão, nem do padrão estético de mulher, que, né? E que tá bem misturado com o padrão estético de bailarina também. Sim. Que vem da dança clássica e que vem de outras culturas e de outros povos que nem somos nós, né? Então, assim, é essa caixinha que colocam pra gente, assim, ó, a bailarina é assim. E eu conversei com a Rúbia, por exemplo, a Rúbia é uma mulher que tem este biotipo, mas que tem uma consciência muito maravilhosa, consegue atingir outras mulheres que não tem o biotipo dela, né? A gente conversou muito sobre isso. Então, sim, no balé clássico eu passei alguns maus bocados por conta disso, porque o meu corpo não era o padrão e, portanto, eu não tinha dança, né? Então, assim, eu só podia se enxergar dança num corpo que tivesse aquele padrão. Perfeito. Eu, durante muito tempo, ouvi isso, inclusive depois na dança de salão também. Isso é uma coisa que não é muito legal falar, porque as mulheres às vezes acham que a gente, por já estar num lugar de referência, isso já está tão super bem resolvido assim. E é muita terapia na veia que vai fazendo a coisa fazer algum sentido, e também falar sobre isso vai fazendo diferença no processo, né? Mas para o balé, eu não servia, né? E aí, quando você não serve para o balé, parece que você não serve para a dança toda, né? Qualquer tipo de dança, ou para qualquer escolha que você faça na dança. E graças a Deus, eu sempre digo que eu não sei se eu fui teimosa, não sei se, sei lá o que eu fui, que eu escutava, isso me machucava, isso fazia diferença, obviamente, na minha autoestima, mas tinha alguma coisa que não me fazia desistir, porque muitas desistem, né? E eu tive algumas amigas que foram ficando ao longo do caminho, porque não davam conta da pressão. E eu não julgo ninguém, tá? Cada um com a sua história, não acho que é mais forte ou mais fraca. Eu acho que em algum momento, em algum lugar, eu tinha dentro de mim uma ideia que hoje, trabalhando com mulher que dança, tudo faz muito sentido, mas naquela época eu era muito jovem e eu tinha uma teimosia, sei lá, uma coragem, sei lá o que me fez seguir, mesmo ouvindo muitas barbaridades que eu já ouvi na minha vida por conta desse corpo. Perfeito. E hoje eu consigo, graças a Deus, entender que esse corpo é maravilhoso. Foi ele que me trouxe até aqui, Exato. né? Ele que permitiu que eu dançasse a minha dança, né? E não a dança que alguém queria que eu fizesse. Exato. Então, nesse tempo foi difícil. Até por isso que eu tô mencionando isso,
tomei a liberdade de falar sobre esse assunto, que eu acredito que não seja um tabu pra você, né? Porque Não. você já falou disso, né, em vídeo, você já falou disso com a Rúbia, e eu achei muito legal porque serve como a pessoa que que plantou essa sementinha lá no passado em você, que era sua referência e que te mostrou que tinha algo além do que você já tinha visto, que serve hoje também para as mulheres que te enxergam, né? A Sheila, Sim, quem você é. sim. E que eu tenho uma aluna, por exemplo, que passou pela mesma coisa, e eu achei importante falar sobre isso. E falar sobre isso faz com que mais pessoas enxerguem também que tá tudo bem não ter esse tipo padrão, né? Esse biotipo padrão. Tá tudo bem, porque são formas e formas de lidar com a dança, né? Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua forma, cada um tem o seu corpo. E eu acho que a gente está passando por um momento de mundo onde essa palavra padrão vai sumir. Eu acho que em pouco tempo essa palavra vai sumir, a gente não vai mais usar, graças a Deus. Porque justamente esse padrão de tudo, de qualquer coisa, não só de corpo, mas de qualquer coisa que a gente estabelecia, tipo, esse era o lugar onde a gente tinha que chegar, a gente desconsiderava todo o resto. Perfeito. Então, se tudo correr bem, daqui um tempo, quem estiver ouvindo esse podcast vai falar assim, nossa, padrão? Sério, existe? Né? Não tem mais. Se Deus quiser, porque daí, quando a gente começar a respeitar cada corpo, cada identidade, né, cada história, a gente tira o padrão, não serve mais. Sim. A gente não precisa encaixotar num padrão. Perfeito. A gente precisa descobrir, tá bom, então que esse corpo que a Sheila tem, o que ele tem de bom, o que ele oferece, e não o que ele não oferece. Perfeito. Porque era isso que era baseada, o meu aprendizado de dança foi muito baseado no que eu não conseguia fazer, e não no que eu conseguia. Sim. E aí eu pensava, gente, mas não é possível. Eu consigo fazer outras coisas que podem ser tão legais e as pessoas só conseguem dizer o que eu não consigo fazer. Perfeito. E aí é que eu acho que está o grande lance. Quando essa ficha virou, que é o que eu falo muito hoje no Mulher que Dança sobre Identidade, eu comecei a pensar, tá bom, então o que eu tenho de bom? O que eu faço de bom? O que eu faço de diferente que outra pessoa não faz? E aí, se a gente colocar qualquer outra mulher do meu lado, o que eu tenho de bom e o que ela tem de bom, sem querer comparar as duas. Porque daí, comparar de novo, a gente cai na mesma caixinha do Sim. Vamos botar aqui nesse lugar. Vamos padronizar. Né? Sim. Vamos padronizar, exatamente. Perfeito. Então, toda vez que a gente padroniza muito, e o balé foi um lugar de padrões, né? Porque ele padronizava realmente muito, mas hoje também está saindo, a gente perde a essência. Sim. A gente perde a essência. Porque o que é verdadeiro. A gente quer ocupar aquele lugar que faz parte daquele padrão, né? Faz todo sentido. Exato. Faz todo sentido. Exato. E é muito legal falar disso, porque normalmente a gente vê vocês mulheres falando sobre isso, e é uma pauta que isso faz parte, né, muito do universo de vocês. Eu vejo vocês conversando, e na conversa que eu tive com a Brenda foi um pouco dessa realidade que a gente desfrutou, sobre o explante dela e tudo mais, e sobre essa saída, né, desse caminho padronizado. Isso é muito legal, porque você vê mulheres de todos os tipos, biotipos, de todos os lugares, de todos os estilos, da dança, fora da dança, procurando a sua essência, procurando a sua identidade, né? E tentando sair um pouco, desfrutar um pouco dessa saída do padrão. Isso é muito legal. Que delícia. E eu queria jogar aqui só uma ideia, porque como eu falo muito sobre mulheres, né, a gente vai acabar voltando para esse lugar, mas para os homens que estão ouvindo isso, seria tão legal se vocês também buscassem entender melhor o que está acontecendo com vocês e quais são esses padrões que os homens também são levados a acreditar, por mais que não tão aprisionados quanto nós mulheres, por conta da estrutura toda do machismo, mas seria bem legal e bem construtivo se os homens também começassem a questionar: será que eu também não estou preso em algum padrão? Será que eu também não estou tentando me encaixar num negócio que não tem nada a ver comigo? Será que eu não estou focado sempre no que eu não consigo e isso me torna fraco, ao invés de eu pensar quais são as minhas potências
e que não está na força e nem na virilidade, nem nessas coisas todas que plantaram, e sim talvez na tua sensibilidade, no olhar que você tem para as pessoas. Então, tem tantas coisas para a gente olhar, né, de uma forma geral. Sim. Mas sim, eu acho que as mulheres levantando esses questionamentos todos, elas movem o mundo como estão movendo, né? Legal. E aí todo mundo começa a refletir sobre isso. Perfeito. E é muito legal também porque, falando sobre isso, entre homens, entre mulheres, entre os dois, entre os seres humanos, eu acredito que é até interessante para a gente despadronizar uma visão do que a gente tem com o outro, né? Porque a gente padroniza a nossa visão, né, do nosso corpo, do que a gente tem que seguir, a regra da sociedade perante nós, mas também fazemos isso com os outros, né? Isso pode servir como também uma virada de chave para os homens enxergarem as mulheres de uma forma diferente também e vice-versa, né? Perfeito. Exato. Muito bom. Agora, voltando sobre a linha do tempo na sua trajetória com a dança. Quando a gente falou sobre isso, a gente estava falando um pouco sobre a tua visão com relação ao que você tem de experiência hoje, a tua experiência com balé, com as danças contemporâneas te trouxeram até aqui, mas também você precisou mover mundos e fundos, né, para lidar com essas diferenças na dança contemporânea. E você disse que passou também por isso, e passamos ainda, né? Sobre isso na dança de salão, né? Nas danças a dois. Ainda é comum, ainda temos alguns padrões, né? Alguns estereótipos formados, né? Mas ainda assim, você conseguiu quebrar muitos paradigmas aqui na dança de salão, aqui nas danças a dois. E quando que isso começou? E quantos anos você tinha, Sheilinha? Eu tinha, acho que eu tinha uns 20 e alguma coisa quando eu comecei a dança de salão. Eu tô 23 por aí, oficialmente, assim, 22, 23 anos. Show. Eu descobri a dança de salão quando eu estava na faculdade. E aí eu gosto de contar essa história porque ela é engraçada. Eu estava no 2º ano de faculdade. Nesse ano, eu fiz bacharelado e licenciatura, né? Então, me formei bailarina profissional e professora de dança. E no bacharelado, a gente tinha um estágio que a gente tinha que fazer numa companhia de dança. E eu fazia numa companhia de dança contemporânea esse estágio. Mas tinha uma colega da turma que fazia numa escola de dança de salão, lá em Curitiba, que foi onde eu fiz a minha formação de dança quase toda. Eu sou de Cascavel, no Paraná, acho que é legal falar isso. Eu estou aqui nesse momento, inclusive. Eu sou de Cascavel, fui fazer faculdade em Curitiba e passei muito tempo da minha vida em Curitiba, só depois fui para São Paulo. Mas em Curitiba, ela foi fazer esse estágio, essa colega, na Caetê, na época, que hoje se chama Centro de Dança Tatiana Zinelli, que é uma grande profissional de dança também. E aí, um dia ela chegou na faculdade e falou assim: gente, nós temos que sair com esse povo da dança de salão, porque lá tem homem. Vocês não estão entendendo. Lá tem homem, que é a faculdade de dança, a grande maioria é mulher. Então, a gente falava, gente, vamos lá que tem homem. Então, para registrar aqui, eu fui para dança de salão para ver os meninos, entendeu? Para dar uns pega! E aí, a gente quer dar uns pega nos meninos, tá vendo como são as coisas? Olha aí. E foi muito engraçado, porque chegou lá um grupo de bailarinas que nunca tinham feito dança de salão na vida, e eles tiravam a gente para dançar, e a gente ia carregada, né? Porque não sabia o que estava fazendo. Claro, tinha uma coordenação, tinha uma percepção corporal, o corpo ia, mas a gente ia feliz carregada, porque a gente estava num lugar onde a dança não tinha aquela rigidez que tinha na faculdade, né? Porque lá o bicho pegava, era muito complicado. Então, eu encontrei uma dança no baile que tinha, sei lá, um frescor, uma leveza, né, que era legal. E eu fiquei achando aquilo muito legal. Só que, claro, que naquela época eu não fazia aula, eu só saía com a galera,
encontrei essa coisa da festa, né, do sair junto, da gangue, né, que a gente forma na dança de salão, que é tão legal, e come depois, e isso é muito maravilhoso, que é o social. Sim. E logo depois eu, claro, fui me enfiando e fui descobrindo o que era, e por conta de um grande amigo que se chama Cristiano Alcântara, que depois me levou realmente profissionalmente para a dança de salão, eu fui entendendo um pouquinho da dança de salão, fui entendendo que tinham coisas, mas nessa época da faculdade ficou nesse lugar do social. Só alguns anos depois, no meio disso, eu fui embora para Joinville, trabalhei na escola Bolshoi, em Joinville, durante alguns anos, ainda com as danças clássicas ali e tal. E aí, quando eu quis voltar para Curitiba, o Cristiano abriu uma escola, um centro de dança Jaime Arocha, Paraná, em sociedade com Jaime, em sociedade com Cristóvão Cristianes, que é meu mestre, e ele me chamou para dar aula de alongamento e balé nessa escola de dança de salão. Só que aí eu já estava fazendo umas coisinhas ali, outras aqui, participando de uma coreografia, eu já estava pensando questões da dança de salão naquela época, de fundamentos e tal, eu comparava com o balé, comparava com o contemporâneo e via que faltavam algumas coisas, então eu já estava envolvida. E aí, oficialmente, eu fui trabalhar nessa escola que hoje é a 8 Tempos Dança de Salão, que é uma rede de muita gente espalhada pelo Brasil, que eu ainda faço parte. E aí, oficialmente, eu entrei na dança de salão. Foi quando o negócio, a ficha virou. Eu fiquei um tempo ainda tentando trabalhar com balé contemporâneo, só que é muito louco, porque quando você entra na dança de salão, você tem que aprender muita coisa, né? São, no mínimo, aí uns 10 gêneros de dança diferentes que você tem que meio que aprender. E aí a dança de salão foi me absorvendo, foi consumindo, e eu fui deixando o balé e o contemporâneo de lado. Claro que o aprendizado está todo aqui, mas eu fui deixando de trabalhar oficialmente com essas técnicas e passei para a dança de salão. Show. E com relação, um assunto à parte, com relação ao número de trabalhos, você tinha, na época, você via, é que é muito relativo, muito, né? Porque se você está investindo mais em uma área, naturalmente aquilo começa a aparecer mais, né? Mais portas se abrem, né? Mas como é que era a atuação de trabalho no balé na época? Tinha bastante porta? Tinha. Assim, eu acho que o balé, ele tem uma série de questões que a gente falou ali, né, do começo, e eu não gosto de falar só mal do balé, né, porque ele é uma técnica tão importante que abriu caminho para tanta gente e que ensinou as pessoas, e que é uma coisa que a dança de salão ainda tem muito a aprender, que é organizar, formatar, registrar, né? Tudo no balé tem nome, é registrado, é organizado. Você faz balé aqui, faz no Japão, é o mesmo nome do passo, é tudo igual. Perfeito. Então, isso tudo é uma qualidade maravilhosa do balé. Na época, eu trabalhava muito com escolas, com crianças, trabalhei muitos anos com crianças, e nessa faixa etária tem muito trabalho para professora de balé. Legal. Porque é a base, é a formação. Você vê, eu consegui trabalhar numa escola de renome, que é o Bolshoi, uma escola internacional, então, né, que também me ensinou muito mesmo, tive lá oportunidades e experiências incríveis. Então tem sim. Agora, com bailarina, não. Com bailarina atuando, não. Mas como professora, sim. Só que legal. A grande parte da minha carga como professora, eu trago dessa época. Né? Sim. E da formação que eu recebi na faculdade, eu tive na faculdade uma formação acadêmica muito embasada nas técnicas de ensino. Então, sim, tem um mercado muito grande, mas eu sinto que também é como você falou. Você está focando no quê? Você está botando sua energia aonde? Aonde você botar sua energia, ela cresce, né? Perfeito. Então, acho que tem um pouco disso. Legal. E até é interessante perceber que você falou sobre a rigidez, né? E o trabalho que era feito na faculdade. Então, eles tinham uma linha muito parecida com o que você tinha no balé. Era a faculdade que você fazia de dança era muito mais voltada, então, para as danças individuais, para as danças contemporâneas. É isso? Isso é uma coisa bem importante de falar, porque hoje os currículos das faculdades de dança mudaram. Inclusive,
uns 4 anos depois que eu saí da faculdade, a minha faculdade mudou totalmente o currículo. Mas até a minha época, o currículo era super técnico e ele formava professores e bailarinos de balé clássico e dança contemporânea. Então, a dança de salão nem passava por lá. Ela passava assim como uma... A gente tinha uma disciplina que a gente conhecia outros estilos de dança, inclusive nenhum outro estilo de dança, como dança do ventre, flamenco, sapateado, isso também não era privilegiado dentro da faculdade. Hoje, as faculdades de dança, elas privilegiam um ensino do corpo, das técnicas corporais, e não especificamente uma técnica de dança, o que dá base para você ser professor de qualquer coisa, né? Uhum. Mas eu não gosto de falar muito mal disso, porque, assim, de verdade, mesmo a minha faculdade tendo sido muito técnica, e daí por isso a gente sofria bastante, porque tinha que fazer nas pontas, tinha que fazer tal coreografia de repertório clássico, era pesado, ela me deu uma base de dança, que eu acho que, inclusive, é uma das coisas que faltam para os profissionais de dança de salão, saber de dança, não só de salsa, samba, bolero, de dança, né, de corpo. Uhum. E graças a Deus isso hoje está mudando, porque muitos profissionais da dança de salão estão indo para a faculdade de dança, estudar corpo, estudar dança, estudar história da dança, né? Então, a minha faculdade era realmente bastante técnica, mas não nada para dança de salão, por exemplo. Isso veio depois, mas me deu uma excelente base, Legal. Base. Maravilha. E quando você migrou para dança de salão, acho que você deve ter sentido, como você falou, tanto essa liberdade quanto essa falta de organização que você citou, né? Eu imagino que deve ter sido um pouco perturbador, porque tive uma parceira que veio do balé e a gente falava sobre isso, né? Sobre esse desprendimento com a padronização que pode ser uma coisa boa ou ruim, dependendo da sua perspectiva, né? Mas que no balé ajudava muito os profissionais a terem uma linha, né, mais fixa, um pouco mais organizada, e que, em contrapartida, na dança de salão, isso pode ser uma justificativa, mas ao mesmo tempo é uma coisa boa, não é? Assim, de um certo modo e uma certa porcentagem, é bom você ter essa liberdade, mas organização com certeza faz toda a diferença. Não é justificativa para você não ser organizado, né? Com o que você vai fazer, o que você vai falar, para quem você vai falar, né? Que público que você quer atender, como que você vai distribuir essa informação. Assim, é importante, né? Essa organização. Mas, ao mesmo tempo, essa liberdade que nós temos é de uma certa forma enriquecedora, porque libera um pouco mais a arte dentro da pessoa, você não acha? Sim. Na verdade, assim, eu acho que tem algumas coisas, né? Quando eu cheguei na dança de salão, eu realmente fiquei muito incomodada com muita coisa. Por exemplo, eu lembro que uma coisa que era muito boba que me incomodava é que o aluno entrava e saía da aula, comia na aula, entrava a hora que queria, saía sem pedir licença, né? Imagina, se você no balé sai sem pedir licença ou entra sem pedir licença, o professor soca a sua cara, né? Imagina, não tem como. Então, assim, eu achava aquilo muito louco. Mas depois, tudo tem contexto, né? Tudo tem contexto. A dança de salão, o contexto dela é o baile, é a festa, é o encontro social. Ninguém fica levantando a mão e pedindo para ir no banheiro no baile, né? No encontro social. Não tem sentido isso. Perfeito. Então, quando você aprende a contextualizar, as coisas ficam diferentes, você enxerga diferente. Então, num primeiro momento me incomodava várias coisas da dança de salão, e depois mas também o balé me ensinou a ser disciplinada e a estudar, então eu fui estudar, eu fui entender por que isso é assim, antes de querer criticar ou mudar alguma coisa. Eu sentia um incômodo, mas também um ponto importante é que eu fui aprender dança de salão
numa escola onde o dono dessa escola, o professor dessa escola, era bastante organizado. Então, eu senti, mas não senti muito. O Cristóvão é um cara dos mais organizados, tanto que ele tem uma rede de escola com 35 licenciados pelo Brasil, porque ele é organizado, porque ele é metódico, ele é organizado, ele faz questão de saber porquê das coisas. Então, eu cresci numa escola que não era uma bagunça, pelo contrário, era uma escola que hoje tem um dos métodos mais organizados que a gente tem no Brasil, com tudo descrito, tudo filmado, tudo embasado. Então, ao mesmo tempo que eu estranhei, eu tive uma base muito organizada, né, de dança de salão. Mas eu também aprendi a contextualizar, e eu concordo com você. Eu acho a dança de salão como técnica organizada muito jovem, né? O balé tem mais de 500 anos, a dança de salão, se a gente pensar em escola de dança com aula, com conteúdo, com planejamento, isso é recente, tem uns 40, 50 anos, né? Os nossos precursores estão todos vivos ainda, a maioria deles, então é uma técnica jovem, e tá tudo bem, faz parte da técnica jovem. O balé não foi organizado assim o tempo todo, ele passou por uma fase, provavelmente com os mesmos problemas que a gente está passando, só que em outra época. Verdade. E é claro que hoje o avanço da tecnologia ajuda a gente, né, a entender o que está acontecendo do outro lado do mundo. Na época do balé não era assim. Então, eu acho que a gente vai, daqui a alguns anos, vamos colocar aí uns 20 anos, a gente vai ter uma outra dança de salão, que discute problemas, que se comunica mais, que se reúne mais para pensar junto. Então, isso está acontecendo, sabe? Eu gosto de ver o copo meio cheio sempre, Thiago, sempre. Eu acho que a gente já evoluiu bastante, temos coisas bem importantes para lidar, que estamos lidando, mas a gente está caminhando como técnica jovem, a gente está caminhando para um futuro onde a gente vai ter mais organização, ao mesmo tempo tentando não perder essa liberdade que você falou, porque sim, né, talvez o excesso de organização gera uma limitação de expressão, de criatividade e tal. Então, é esse o nosso desafio. Legal. Trazer a organização e o método, mas sem perder a essência. Legal. Vamos ver se a gente consegue. É um pouco até do que a gente conversou sobre padrão, né? Isso, tem um pouco nisso, né? É verdade. E a gente tá falando sobre a evolução da dança. Outro dia eu vi uma moça no Instagram falando sobre... um pouco antes da pandemia, dela ter ido num baile, e, se eu não me engano, ela é cadeirante, sobre o acesso bem difícil que ela teve, né, no baile. Então, assim, a gente tá falando sobre o caminhar da dança, que ainda é um nenenzinho, e faz todo sentido. Porque, por mais que em alguns eventos seja pensado isso, ainda não é 100% para todos, exatamente, para todos. Por exemplo, teve o Sam Brasil, que eu participei, que eu achei magnífico, que foi a primeira experiência que eu tive com o Thiago Gomes, que acabou tendo um acidente de moto, perdendo a perna. Ele até contou a história aqui no Dança Podcast, e ele conta com muita leveza, com muita tranquilidade, mas o quanto aquilo foi marcante pra mim, ver um rapaz sem uma perna dançando, um cadeirante dançando, um rapaz sem audição, um outro rapaz sem a visão. Então, assim, aqui em Santos, inclusive, a gente tem um rapaz sem audição, né, que dança, ele sente as ondas sonoras, as vibrações, né, do grave. Isso é magnífico. Então, a dança, ela é muito acolhedora, mas é muito, muito juvenil ainda nessa questão de agregar, né, de conseguir em todos os lugares ser boa para todos, né, ser acessível para todos. Mas vamos pensar, Thiago, que a dança, ela sempre foi um reflexo da sociedade. Perfeito. E ela estava inserida naquele momento, certo? Quando falo muito sobre isso, assim, lê um livro de história da dança que você vai ver que isso aconteceu em todas as épocas. A gente dança aquilo que a gente é como sociedade. Perfeito. Então, é normal que a dança não tenha esse tipo de pensamento se a sociedade não tem esse tipo de pensamento. Se a gente parar para pensar, eu não sei quantos você tem, Thiago? 29. Fala aí para mim.
29, oh, meu Deus. Oh, Jesus, é um bebê ainda, mas tá tudo bem. Então, se a gente parar para pensar, Thiago, quando eu era adolescente, não tinha acessibilidade para nada em lugar nenhum. E você também não viu, você viu isso agora, é mais recente. Perfeito. Você entrar num prédio que é acessível, a sociedade pensar na acessibilidade para todas as pessoas, isso é de um momento agora. Exato. Agora, a minha sobrinha de 10 anos, se não tiver, ela já vai olhar e falar assim, gente, mas tá faltando um negócio aqui, hein, gente? Ela já está se ligando, porque ela já está aprendendo assim, né? Então a gente demorou como sociedade para entender que nós não somos iguais e que as pessoas têm outras necessidades. Perfeito. E aí, olha que interessante, no meu 4º ano de faculdade, isso foi 1999. Oh, meu Deus. O Thiago tinha nascido ainda, tinha. Eu tinha. A pessoa estava nascendo. Nasci em 91, não, já tinha uma boa idade. Não, meu pai, podcast da pessoa de idade é triste, né? Então, em 99, Thiago, no meu 4º ano de faculdade, foi inserido na graduação de dança, a dança inclusiva. E olha que louco, a minha turma foi a primeira daquela faculdade a estudar a inclusão. E aí, muito por quê, tá? Isso não veio assim, nossa, estamos super preocupados com o negócio, não. Porque nós tínhamos no quadro de professores, uma professora esplêndida chamada Andréia Sério, é isso, eu vou corrigir depois se eu esqueci. Ela tinha uma companhia de dança com pessoas com deficiência e sem, que dançavam juntas e que, inclusive, você não sabia quem era quem. Era maravilhoso, o espetáculo era muito legal. Como ela tinha esse trabalho específico, ela trouxe para a grade da faculdade essa necessidade, que não se falava na época, não se falava. E aí, viu-se, tá bom, a gente vai trabalhar dança, mas o profissional está preparado para trabalhar dança com essas pessoas? O profissional estudou para isso? Ele sabe o que ele está fazendo ou ele vai lá com a boa vontade e vai acabar machucando essa pessoa ou tratando essa pessoa de uma maneira que ela não precisa ser tratada? Só que isso era 99, faz muito tempo. Isso começou lá. E eu lembro que eu fiz um estágio numa APAE de Curitiba, que é uma instituição que recebe vários tipos de deficiência, e estavam ali vários tipos de deficiência, porque ainda tem isso, cada deficiência é num grau diferente, com a sua especificidade, precisa de um olhar diferenciado. E eu lembro que eu saí, assim, mexida, porque eu pensei assim, meu Deus, eu vou ter que estudar muito se eu quiser atender todo mundo. Como é que eu vou fazer? Eu era muito jovem, né? Então, mas foi muito legal para mim aquela experiência. Então, lá a gente está engatinhando ainda nisso, e eu acho também que daqui uns 20 anos isso vai estar muito legal. Sim. Porque hoje as nossas crianças, elas estão estudando com todas as crianças, está todo mundo meio junto no negócio. Claro que não vou nem entrar nessa questão aqui, porque tem muito para discutir sobre as questões da inclusão na escola, mas a gente está começando a pensar diferente. Então, se a sociedade pensa diferente, a dança pensa diferente. Ao mesmo tempo que a dança pode também dar passos maiores e levar para a sociedade. Porque quando o aluno de dança vem aqui e começa a escutar do professor dele, ou viver com um aluno que não é igual a ele dentro de sala de aula, ele começa a levar isso para a vida dele. Sim. Então, o caminho dá para ser da vida para a dança e da dança para a vida, sabe? Os aprendizados. Perfeito. Então, eu acho que a gente está indo bem. Perfeito. Eu acredito realmente nisso que você falou, que a dança é um reflexo do que a gente vive aqui fora da dança, né? E é legal porque outro dia mesmo eu tava conversando e eu tava ouvindo nessa conversa que antigamente os autistas eram tratados de uma forma muito ríspida. Eles eram amarrados e tudo mais, né? Porque não entendia, né? E a sociedade tratava eles como alguém que precisava de ser controlado como uma fera na jaula, né? E era a ignorância da sociedade, né? E hoje, com o conhecimento, graças a Deus, com a informação, com o aprendizado, a gente vai entendendo que eles estão aqui entre nós, fazem parte da nossa sociedade. Eu tenho uma aluna
de dança que tem um filho autista e que agora ele tá fazendo academia, que ele quer ter saúde, que ele quer, né? E é muito legal isso, porque você vê essa naturalidade um pouco mais natural. A gente tá chegando lá. É, A gente tá chegando eu acredito lá. que Vai dar estamos tudo certo. caminhando, maravilha. Mas essa moça comentando sobre esse evento, isso foi um evento, né? Claro, é um evento à parte. Às vezes eles nem estavam preparados, pensando de repente que teria uma cadeirante e o local era no primeiro, no segundo andar, enfim, tinha uma escadaria. E nem todo lugar também está preparado, né, para receber todas as pessoas, né? E assim a gente vai caminhando. E esse foi um evento à parte, né? Às vezes é uma situação atípica que acontece na vida da pessoa, mas que ela menciona isso porque é importante a gente falar também, né? Sobre acessibilidade, sobre tornar a dança mais acessível nos lugares. E é uma discussão que vai entrar em pauta mais vezes para que a gente entre nesse estado de alerta, né? Para que a gente vá se moldando também. Agora, você fala bastante sobre o Mulher que Dança. O que é o projeto Mulher que Dança? Conta um pouquinho pra gente. Nossa, ele é tanta coisa. Aquela que se acha, né? Que o projeto é tanta coisa. Não, mas é uma delícia. É porque ele é muita coisa, porque as mulheres são muitas coisas, né? Então, assim, a gente tem tantas possibilidades, mas ele começou inicialmente como uma aula para mulheres. Certo. Que na época que ele começou, já tem mais ou menos uns 10 anos, Mulher que Dança, Que legal. ele era uma aula de lady style. Eu nunca usei esse nome, tá? Nunca usei. E também não tenho nada contra, só que eu achava que não tinha muito a ver com o que eu fazia. E então, por isso, não usava esse nome. Certo. Mas ele começou por uma necessidade das alunas de aprender a fazer umas coisas que eu fazia, que é muito comum, né? Professora, sabe esse negócio que você faz aí, esse enfeite que você faz? Eu quero fazer também. E aí, isso era tão maluco porque eu não sabia o que era que eu fazia. Porque eu fazia. Era muito essencial, e aí eu fui tendo que pensar. E aí vem toda essa história minha de corpo, que eu pensava, mas eu não quero que ela faça o meu, eu não quero que ela faça igual a mim. E aí começou que eu comecei a dar uma aula para mulheres que tinha o objetivo de fazer com que elas descobrissem o delas, a forma delas de se mexer. E eu tentava também suprir algumas necessidades que eu já identificava nas aulas de danças a dois comuns, inclusive na minha. Certo? Inclusive, como eu tratava as mulheres dentro da aula de dança de salão. Certo. E aí a coisa foi indo, em um determinado momento, isso foi para a internet, muito antes da pandemia, acho que uns 3 anos antes da pandemia, a gente já estava na internet, porque eu comecei a rodar o Brasil com essas aulas, e as mulheres perguntavam, tá, mas e agora? Como é que eu faço para continuar estudando com você? E aí foi que eu pensei, talvez a gente pudesse realmente fazer um curso online. Então, eu tenho um curso online já há bastante tempo. E a gente começou na internet, e aí começou uma comunidade, por isso que eu falei que é tanta coisa, porque é uma aula, mas também é um curso online, mas também é uma comunidade de mulheres que foram se reunindo porque encontraram ali uma forma de pensamento. E aí eu também acho que Mulher que Dança é uma forma de pensar a dança feminina, né? Porque justamente a gente aprendeu algumas coisas de como a mulher deveria dançar, de como ela deveria se comportar, de como ela deveria ser, mas a gente quase nunca perguntou o que ela queria fazer, onde é que ela queria estar e como é que ela queria dançar, né? E aí o Mulher que Dança vem trazendo esses questionamentos. Então, será que realmente toda mulher gosta de tudo isso que todo mundo diz que mulher gosta? Talvez não, né? E a gente se reúne muito como grupo, como comunidade, para questionar. E aí, vocês gostam disso? Vocês não gostam disso? Vocês sabem o que vocês gostam? E a gente vem, então, tentando quebrar essas formas rígidas de ser mulher, né? Porque, de verdade, enquadrar a mulher é um negócio que não dá. Então, Mulher que Dança, ele é esse projeto meio amplo, assim, que ele é aula, ele é curso online, ele é
mudança de paradigma, né? Quebra de paradigma, ele é comunidade, ele é tudo isso. Show. Uma vez eu vi um vídeo seu, eu acho que inclusive foi no Mulher que Dança, uma das aulas. É muito extenso isso, né? Porque talvez você esteja num projeto aqui, um projeto lá, e provavelmente pode ser o Mulher que Dança aqui, pode ser o Mulher que Dança lá do outro lado do Brasil, né? Então, mas eu acho que era assim, Mulher que Dança. E você tava falando sobre como fazer um braço e tal, e aí você tava se acariciando, e se você quiser fazer por baixo, e se você quiser fazer por cima e tal. E a minha pergunta tem a ver com essa questão por exemplo, eu vi uma vez um grupo de dança de rua, eu vim das danças urbanas também, e ele tava fazendo uma coreografia onde as mulheres teriam um momento de destaque. E tinha um rapaz, né? Um rapaz que bom, é homossexual, né? Não tem problema, não é um tabu isso falar, né? Ele tinha um cabelo comprido e tinha os trejeitos de uma mulher, né? De uma mulher não, mais femininos, né? Os trejeitos femininos. Pronto, tô tentando colocar aqui do melhor jeito porque assim, ele não é uma mulher, mas talvez se sinta como, né? Talvez tenha nascido né? Tem muito essa discussão hoje. Eu não entendo muito disso, então nem vou entrar nessa pauta de transgênero, né? De um homem que nasce, uma mulher que nasce num corpo de homem, que se sente, né? Mulher e tal, enfim. E eu acredito que era esse o caso, eu não tenho certeza. Não conversei com ele sobre, ou com ela, né? Eu não sei qual é. É engraçado isso, porque teve um rapaz que falou assim: tem uma moça, acho que era uma moça, que é um rapaz que se veste de mulher no meu trabalho, e tava todo mundo preocupado em chamar, é ele ou ela? Aí ele falou, eu fui lá e perguntei pra ela, né? Ele falou pra ela. Ela falou, tem dia que eu me sinto ele, tem dia que eu me sinto ela. E ela falou. E aí ficou esclarecido, né? Quer dizer, não sei se ficou claro como ele chamaria ela ou ele, mas fica muito mais fácil se a gente tirar um pouco o peso e ir lá e conversar e perguntar, né? Mas não foi o caso, não tomei essa liberdade porque eu tava vendo o ensaio da coreografia e eu vi que esse rapaz, que tinha atitudes mais femininas, estava dentro do corpo de bailarinas lá, de dançarinas, e participava e se vestia como as mulheres. Então, assim, é muito diferente isso, né? Isso já faz uns anos, já faz uns bons anos. Já era algo diferente naquela época, e ainda é um assunto que a gente discute e precisa entender um pouco. Por exemplo, o Mulher que Dança. Você já teve alguém nesse formato que é um homem que se sente mulher e que vem te procurar? É esse o contexto que eu queria entender. Porque o Mulher que Dança, ele é agregador, né? Eu imagino que pelo seu jeito gostoso de lidar com as pessoas, pelo pouco que eu já te conheço, essa facilidade de papo, de conversa, de lidar com as pessoas, eu acredito que o projeto deve ser um reflexo seu. Então, essa sensação agregadora que eu tenho com você, como é que isso reflete no projeto? Então, é muito legal essa pergunta, porque quando eu comecei o projeto, eu tinha a ideia de falar com as mulheres, mas eu também tinha os meus preconceitos e as minhas questões e a minha limitação de conhecimento a respeito de todas as possibilidades do ser mulher ou do representar mulher, e esses dias eu aprendi do performar feminilidade. Então, grava esse negócio aí que funciona para você, que é mais ou menos isso que você estava querendo dizer que ele estava fazendo. Exato. Ele estava performando feminilidade. Perfeito. E aí, essa feminilidade também é dentro de um padrão que a gente acredita ser feminino, ok? Porque também eu posso ser mulher e não performar essa feminilidade e me vestir de uma forma, ou agir, ou falar, ou mover meu corpo
de uma forma que não parece mulher. E aí a gente vai entrar nessa questão, e ela é mega complexa, e eu venho estudando isso, porque eu acho que não tem problema a gente não saber, tem problema a gente não querer ver o que está acontecendo, né? Então tá tudo certo a gente às vezes errar a forma de falar, a gente não saber muito bem como lidar com essas questões, contanto que a gente também vá buscar isso em algum lugar, e alguém que possa nos ensinar. Eu tenho aprendido muito isso com as mulheres lésbicas. Elas têm uma visão muito diferente em alguns pontos, não todas também, nada aqui é generalizado, mas elas me trazem ensinamentos a partir disso. Mas sim, eu já tive no Mulher que Dança alguns homens que são gays e que gostam da feminilidade, que gostam de performar essa feminilidade, que se interessam por esse tipo de movimento que parece mais feminino e que se aproximaram do Mulher que Dança para que isso acontecesse. E eu tenho uma história que eu conto sempre, que aconteceu no Dançando a Bordo. Eu tinha lá no Dançando a Bordo uma mulherada, que eu não sei nem quantas tinham na sala, mas tipo umas 200, e uma vez o Tony, que é um dançarino de São Paulo, entrou na sala. E o Tony, ele sempre se interessou por essas questões por uma série de motivos dele, mas também porque ele dança com muitas mulheres e ele dá aula para mulheres. Então, isso também é um fato. Então, eu tenho alguns homens que buscam Mulher que Dança por vários motivos, né? Seja para aprender a lidar melhor e a entender um pouco do universo da mulher, seja para dar aula, seja para ele mesmo. E o Tony entrou na sala e a princípio só tinha mulheres na sala, né? Elas estavam lá fazendo a aula, ele entrou, sentou, calçou uma sandália de salto e foi para o meio da aula. E aquilo me causou, e eu tô contando essa história aqui porque eu já conversei com ele várias vezes sobre esse assunto. Legal. Né? Não tô falando dele sem ele saber. E aí aquilo me causou um momento como professora, tipo assim, opa, e agora? Só que ele foi tão incrível, e acho que essa é uma palavra boa para o que ele fez, porque ele entrou naquela aula com o coração dele e a energia dele disponível para o que ia acontecer naquela aula, com aquelas mulheres que estavam ali. Então, automaticamente, as mulheres o aceitaram naquela aula de uma maneira muito natural. Muito natural. E para mim, foi um desafio olhar aquele corpo que tinha uma forma de homem e entender o que eu poderia contribuir com a minha aula para aquela pessoa que estava ali. Então, foi muito legal. A partir dali, muitos homens já passaram pelo Mulher que Dança, sendo eles gays ou não, Show. Certo? E com objetivos muito diferentes. E a gente adora os homens. A gente adora que vocês venham para o Mulher que Dança. Porque quanto mais vocês nos ouvirem, quanto mais vocês entenderem o que a gente está pensando, quanto mais vocês olharem para as questões através dos nossos olhos e através do nosso corpo, mais vocês vão dançar com a gente de uma forma incrível. Porque um pouco do que falta é justamente essa aproximação de mundos e não julgamento de mundos. Ah, mulher é assim, mulher é assado, mulher, esse generalizar. Então, quanto mais os homens vêm para a aula, é claro que tem aulas em que eu destino somente para mulheres, mas, por exemplo, as lives, a gente tem um monte de homens nas lives, eles entram e saem, escutam, participam, comentam, então é muito legal. Eu acho que eu fui aprendendo ao longo do tempo a ver o valor da presença masculina dentro do Mulher que Dança, justamente para que a gente compartilhe coisas. Quanto mais a gente compartilhar, mais a gente vai conseguir harmonia na dança de salão. Caramba, que delícia, é muito legal saber que a tua flexibilidade, e eu imaginei isso, e a tua receptividade com qualquer ser humano que apareça no projeto. Eu imaginei que isso fosse acontecer, mas ouvindo você falar, dá pra sentir essa franqueza, essa sinceridade. Que delícia. Que bom, que bom. Deixa eu só rapidinho. Pronto, voltamos. Quando que o Marcelo Grangeiro, eu percebo que você tem uma relação muito bacana, muito deliciosa com ele. Quando que o Marcelo Grangeiro entra na sua vida? Porque
eu percebo que o Cardas, ele faz parte da tua vida, é um projeto que você teve muito presente, né? Eu vi muito legal. Você participa de muita coisa com o Marcelo. Você tem uma parceria muito bacana com ele e o Marcelo, ele é um cara que participou aqui do Dança Podcast, é o meu mentor, foi um dos meus mentores, né, já por muito tempo. É um cara que eu admiro muito também. E é muito legal ver que eu acredito que você trouxe muito dessa visão do mundo feminino, do mundo das mulheres também, pra ele, né? E como é que é essa relação? Quando que vocês se encontraram? Então, eu conheci o Marcelo, assim, eu não tenho uma memória certa da primeira vez que a gente se encontrou, mas o primeiro contato mais profundo que a gente teve foi na pós-graduação em danças de salão. Eu fiz essa pós como aluna, na segunda turma da pós eu me tornei professora. E o Marcelo foi meu aluno nessa pós. E eu fui membro da banca dele de avaliação do trabalho dele de conclusão do curso, né? Solicitada pela Raquel Mesquita, que foi a orientadora dele e que é a nossa grande orientadora de vida, né? Assim, ela é quem nos orienta acima aqui, né? A Raquel também entrou na minha vida através da pós, e através do contato com o Marcelo, e através do Cardas, e graças a Deus eu tenho a oportunidade de conviver com a Raquel e poder ter uma mulher que tem todo o conhecimento dela e toda a vivência dela e toda a luta dela, né? A Raquel veio antes de mim nessa questão da autonomia, né? De quebrar paradigmas. Eu tô só cimentando, né? A Raquel desmatou, assim, ó, no facão o negócio, e eu tô começando a cimentar aqui. Então, tem ela e outras grandes mulheres da época, mas que eu tenho essa possibilidade de conviver mais diretamente com ela. Então, Marcelo, eu fui banca dele na pós, e daí, em seguida, a gente começou a fazer eventos juntos. Então, eu lembro muito bem que meu primeiro navio de dança, que foi o Tango e Milonga, eu trabalhei com o Marcelo e com a Damila. E aí foi indo, daqui a pouco a gente estava no projeto Cardas, ele me chamou para o projeto, justamente porque era um projeto para profissionais, eu já tinha uma bagagem na formação, na capacitação de profissionais, e aí a gente foi ali se misturando. Então daí eu já nem sei mais onde é que a gente estava, porque a gente foi se misturando. E o Marcelo, é engraçado, porque ele sempre fala assim, que eu já fui professora, já fui aluna, já fui amiga, já fui várias coisas dele. E realmente a gente foi transitando em lugares onde a gente ia mudando de papel, né? Cada hora um ajudava o outro. E ele foi peça fundamental na hora de tirar o Mulher que Dança exclusivamente do presencial para o online. Perfeito, por isso que eu queria um pouquinho antes de eu levar o Mulher que Dança para o online, o Marcelo levou o Cardas para online, né? Numa época que ninguém fazia isso. E ele chegou um dia para mim e falou assim, olha, tanto para mim quanto para Raquel, e falou, a gente vai fazer o Cardas virar online. E a gente olhou para ele e ficou olhando para a cara dele, tipo, gente, tá maluco? Tá louco que eu vou dar aula no computador para esses profissionais? Meu gênio, não dá certo isso, não vai. Só que assim, né? A gente sempre foi, ao mesmo tempo que a gente questionava, a gente sempre falava assim, tá bom, vamos, então vamos. E ali, eu comecei a gravar as aulas do Cardas online, perrengue, todos os perrengues que o povo passou agora na pandemia, eu passei lá atrás, nessa época, né? Como é que grava, como é que fala, aí fala demais, aí grava um vídeo. Eu lembro de um episódio que é maravilhoso, que eu cheguei com todo o meu conteúdo programado para gravar, e aí o Marcelo, e eu acho que aquilo que eu programei dava tipo uns 40 minutos de vídeo, né? E aí o Marcelo olhou para mim e falou assim, hoje você vai gravar e tem que dar 12 minutos. Aí eu olhei para ele e falei, você tá louco? Como é que eu vou fazer 12 minutos isso aqui? Imagina, tô falando de fundamento. Não posso falar em 12. Ah, vai, porque a câmera vai parar. Eu programei ela para 12 minutos. Eu gravei os 12 minutos na base do ódio. Se você olhar esse vídeo, eu falo com uma certa raiva, entendeu? Porque eu tava com raiva, eu queria matar o Marcelo. Mas ele me ensinou ali que eu falava um monte de coisa desnecessária, que eu repetia muitas vezes a mesma coisa, e que um conteúdo de 40 minutos de verdade tinha 10.
Dava muito bem para gravar em 10. Que legal. E depois ele me ensinou em 1 minuto a falar o que eu queria, e ele me ensinou a tirar o projeto do Mulher que Dança do presencial para online. E eu sou eternamente grata a ele por isso, porque foi um mega desafio, e ele segurou na minha mão, e ele me indicou pessoas, ele me apoiou, ele gravou meu curso, ele participou do curso gravando, fazendo comigo, ele fez tudo que tinha que fazer para que o Mulher que Dança chegasse onde está. Ele me ajudou muito, Que muito, legal, porque eu não sabia absolutamente nada do online antes do Marcelo. Então a gente já, por isso que eu te falo, nossa relação, ela é uma relação assim, ao mesmo tempo que eu já ensinei ele já me ensinou. Eu acho que essa é a verdadeira relação, né? Sim. A gente não sabe tudo, e a gente também, quando a gente está aberto a aprender, qualquer pessoa que estiver do teu lado, que te respeita, que considera você e que está disponível, pode te ensinar, pode abrir o mundo para você, né? Então o Marcelo foi essa pessoa, e hoje a gente se fala sempre, a gente está cada um no seu projeto, mas a gente está interligado, misturado sempre, porque esse é assim, como é assim com o Cristóvão, como é assim com o Rodrigo Marques, que é uma outra pessoa com quem eu trabalho bastante. Então, graças a Deus, eu tenho algumas parcerias na minha vida que já renderam muitos frutos, e que são pessoas que me ensinam, e eu ensino, e a gente fica nessa troca. E você tem uma parceria também bem gostosa com aquele rapaz que é cheio de tatuagem, piercing. Como que é o nome dele aí de São Paulo? O Matheus Barros. Matheus! Eu vejo você sempre dançando também. O Matheus, a gente tem uma parceria de dança e alguns momentos de aula. Não é uma parceria fixa, nunca foi, mas a gente se dá muito bem dançando. Eu sempre digo que ele é o meu condutor predileto nesse mundo. E eu falo isso para ele também, então não é um mistério. Não que eu não goste de todos, por favor, condutores que eu amo, não fiquem chateados. Agora ficaram todos enciumados aqui. Causei um certo impacto, né? Mas tudo bem. Mas eu tenho uma lista, que inclusive é uma lista famosa aí. Então vamos fazer assim, condutores. ó. Se você quiser assistir um episódio com a lista... Mentira, esse mistério não tem. Eu ia fazer um mistério que não existe. Mentira, isso não estava programado. Aqui embaixo. O link aqui embaixo do vídeo da lista secreta da Sheila Santos. Secreta. Mas você sabe que essa história da lista, já falo do Matheus, essa história é engraçada. Uma vez eu falei eu brincava com as minhas amigas, né, da lista dos macios. Quem são os macios? São os condutores que a gente gosta de dançar, aqueles que são que não te machucam, né? A gente dança e fecha o olho, fala, nossa, maravilhoso. Por N motivos, né? Cada um tem o seu motivo de estar na lista. E aí eu trocava com as minhas amigas. Ô, fulana, quem que é que tá na tua lista aí? Fala aí uns nomes para eu ver se eu conheço e tal. E um dia eu fiz a besteira, isso era um assunto super interno das minhas amigas, eu fiz a besteira de falar isso no Dançando a Bordo para umas 200 mulheres. Com a ingenuidade de que isso se manteria ali, né? Tipo assim, eu vou falar e vai ficar entre nós, né? E aí, foi engraçado que eu falei para elas na aula, falei, gente, porque eu tenho a minha lista dos macios, né, e tal, tem os caras que eu mais gosto, mas também eu gosto de dançar com vários caras e tal. E aí, eu saí da aula, mas eu dei uns 5 passos. Um professor do navio chegou e falou assim, eu tô na lista. Eu falei, que lista, gente? Que lista que você tá falando? Não, porque eu tô sabendo, mas eu tinha acabado de sair da aula. Olha como o negócio se espalha rápido. Eu quero saber se eu tô na tua lista de preferidos. Eu falei, que isso, gente? Não, a minha lista é secreta, não é assim. Mas é o seguinte, se você está, pode ser que você não se mantenha, não é só estar na lista, tem que ficar na lista. Tem que permanecer no topo. Mas o Matheus, a gente tem uma facilidade, uma leitura um do outro muito impressionante, assim, que é aquilo que acontece, né? Que todo mundo tem alguém que você dança, que você fala assim, nossa, dançar com essa pessoa é tão fácil, é tão legal, é tão divertido, parece que a gente se conhece de outro lugar, parece que a gente se conhece de outra vida, parece que acontece. E que, claro, a gente foi alimentando ao longo do tempo, fazendo alguns trabalhos juntos, mas a gente realmente tem uma dança
muito fácil, muito, muito boa, muito compartilhada, inclusive, tem muito respeito ali dentro daquela dança, né? Tem muito ouvido, tem muita troca, tem muito contato, isso é isso que faz aquela dança ser tão generosa, tão legal. Então, de vez em quando a gente faz alguns trabalhos juntos, de vez em quando a gente dança junto em apresentações, mas é uma pessoa especial. Legal. Um beijo, um abraço aí para todos os parceiros da lista. Parceiros, eu sou uma mulher de muitos parceiros. Todo mundo que tá na lista. E se você quiser saber mais sobre essa lista secreta, acessa o link secreto aqui na descrição. Mas deixa eu falar uma coisa sobre essa parceria que eu acho que é legal. Quando eu tive 2 parceiros oficiais, parceiros de dança mesmo, né, na minha vida, que foram o Murilo Stachewski, que hoje não tá mais na dança, e o João Martins, que tá em Curitiba. Esses foram meus parceiros oficiais. Depois que eu terminei a parceria com o Jal, eu não tive mais parceiros oficiais. E foi realmente um momento de descoberta da minha carreira como mulher. O que também não era comum, e não é comum até hoje, uma mulher na dança sem parceiro. A gente teve na história várias mulheres que foram assim, mas elas tinham muita dificuldade de conseguir o seu lugar, porque sempre vem esse negócio de cadê o parceiro? Cadê o parceiro? Tá, mas cadê o parceiro? Eu tô aqui. Eu tô aqui dando aula. Ou então, eu sei dar aula, eu sei me vender. O fulano e parceira, né? Quando era anunciado. E a parceira, né? Que não tem nem nome, não sabe quem que é, e às vezes é uma mulher incrível, com uma história incrível, uma mega capacidade. Então, essa história de ser uma mulher sem parceiro é uma coisa que eu falo muito no Mulher que Dança, porque uma das vertentes do Mulher que Dança também é a consultoria profissional. Então, a gente tem uma consultoria dentro do Mulher que Dança para mulheres da dança, justamente porque faltava esse apoio para a mulher profissional, que ela tinha uma necessidade de falar, de pensar, de quebrar essas barreiras para que ela tivesse uma carreira, para que ela pudesse vender o trabalho dela, cobrar pelo trabalho dela, ter o direito de entrar em sala de aula sozinha ou com quem ela quisesse, com outra mulher ou com um cara. Então, assim, que ela tivesse o mesmo valor que se dá ao homem profissional de dança. Então, há algum tempo já eu atendo mulheres, inclusive do mundo todo. Eu tenho várias mulheres da Europa que eu atendo na consultoria, justamente a gente questionando qual é o seu lugar como mulher profissional, quais são as suas conquistas, o que você quer para a tua carreira. E aí, ao longo do tempo, eu fui me colocando nesse lugar. Não porque eu sou contra ter parcerias, ok? Pelo contrário, tem parcerias fantásticas, que duram anos, e que são sólidas. E por que são sólidas? Porque tem respeito. Sim. Porque tem respeito, essa é a palavra, né? Porque ali tem 2 profissionais iguais, no mesmo lugar. Perfeito. Não tem ninguém acima de ninguém, né? E essas são as parcerias que duram. Então eu sempre digo para elas, você quer ter um parceiro? Então vamos arrumar um parceiro bom, porque parceiro ruim não precisa. Vai trabalhar sozinha, né? E você quer trabalhar sozinha? Trabalha sozinha. Você quer trabalhar com outra mulher? Trabalha com outra mulher. O que você quer como mulher na tua carreira? Mas saiba que você é única, então quais são os teus valores, quais são as tuas capacidades. Então foi um pouco isso que foi acontecendo com a minha carreira. Que legal. E ao longo desse tempo, graças a Deus, eu consegui dançar com muitos homens muito legais, fazer parcerias emprestei parceira de todo mundo já, inclusive da Brenda, da Damila. Eu adoro emprestar parceiro, devolvo bem direitinho, devolvo, é bem legal, não pego para mim, é muito bom. E aprendi muito com essas parcerias momentâneas. Por quê? É um corpo diferente, é uma energia diferente, é uma musicalidade diferente, é uma forma de trabalhar, né? Tudo é diferente. Então, quando esse parceiro vem, ele me ensina, me agrega, e eu deixo um pouquinho da Sheila ali, né? Perfeito, perfeito. Muito bom. Muito legal. E o que você falou também, 2 pontos legais que vale acrescentar é que o Mulher que Dança, ele é muitas coisas, como você falou. E aí você falou agora sobre um outro ponto do Mulher que Dança, que é atender profissionais, né? Dar esse suporte para elas enquanto
elas às vezes estão se encontrando, né, buscando um caminho, e até as que se encontraram devem também te consultar. É muito legal isso, e isso mostra também a extensão do projeto, é muito legal. E o outro ponto que você falou também volta no que a gente conversou sobre o reflexo da sociedade, né? A mulher ainda era um papel secundário até pouco tempo atrás, e talvez ainda seja em alguns lugares, em algumas situações, por conta do que a gente vive na sociedade também, né? Sobre Exato. esse papel de alguém que completa, né? Alguém que não é completo, né? É muito louco isso, porque E é por isso que Desculpa, é por isso que a comunidade é importante, porque quando uma mulher chega num momento assim, que ela está fragilizada, que ela não está acreditando que ela consegue, e tem ali ou alguém que pode dizer para ela que ela consegue, ou alguém que vai dizer para ela, eu sei o que você está passando, que eu já passei, ou alguém que vai dizer para ela, cara, eu tô na mesma que você, vamos se juntar nós duas aqui. Então, isso tem um poder, Thiago, de verdade, tem um poder que é emocionante e é fortalecedor, assim. A comunidade Mulher que Dança, para mim, ela é impressionante, só quem tá lá dentro sabe o quanto a gente consegue se apoiar. Eu recebo depoimentos diários de mulheres que às vezes eu nunca vi na minha vida, e eu já tive muitos momentos em que elas foram viajar para outra cidade para me encontrar, para me dar um abraço que elas prometem no online. Isso para mim tem uma força e um poder que ultrapassa a Sheila muito, assim, sabe? Legal. Não tem a ver comigo, tem a ver com isso que a gente constrói juntas ali. Porque elas me apoiam muito, elas me fortalecem muito, porque eu também caio, eu também tenho as minhas dúvidas, eu também tenho momentos em que eu tô precisando respirar, e aí elas falam, não, peraí, nós estamos aqui, vamos junto aqui, entendeu? Então, realmente, esse lugar, ele não é da boca para fora e ele é poderoso. Então, é muito legal porque tem dentro da comunidade muitas mulheres profissionais, e isso era um medo meu no começo, porque essa rivalidade entre mulheres, ela foi plantada no feminino, ela não é nossa, não é a gente que quer, isso foi plantado. A gente nunca teve isso desde a história do feminino lá atrás, e eu tinha medo que as minhas colegas profissionais achassem que em algum momento eu queria passar por cima delas, ou que... E hoje, o Mulher que Dança é cheio de profissionais, minhas colegas, que algumas sabem mais que eu em alguma coisa, ou que sabem menos que eu em outra coisa, e que estão ali e que ninguém sabe quem é quem. No grupo de WhatsApp, ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é profissional. É uma mulher que está ali. E é muito legal isso, porque várias vezes as alunas, no meio da história, descobrem que quem está ali é a grande fulana de tal, e elas falam, gente, mas ela está aqui fazendo aula junto comigo, cara. Tá, porque ela é uma mulher, entendeu? Então é muito gostoso. Que legal. Muito bom isso. E se alguém que está assistindo hoje o Dança Podcast quiser ter acesso ao Mulher que Dança, como que ela faz? Seja super bem-vinda, você será muito bem recebida por todas nós. Tem vezes que nem sou eu que recebo, as meninas entram lá no grupo, tem uma outra menina que fala assim, oi, seja bem-vinda, eu acho tão legal. Acho que isso é a coisa de ser propriedade, né? Assim, de se sentir pertencer. O Mulher que Dança, ele tem hoje um Instagram, que você falou no começo, que é Sheila Santos Dance, que é onde rola muita informação, inclusive, muito conteúdo do que a gente trabalha, rola ali. Então, se você quiser saber, tá lá no Instagram. No link da bio do meu Instagram tem um linkzinho lá que vai direto para o meu WhatsApp, para o meu pessoal. Então, você vai clicar lá e vai falar comigo. E eu vou te direcionar para um grupo de WhatsApp do Mulher que Dança oficial, que é onde rola o babado, entendeu? É onde tá essa mulherada toda. E aí você também pode saber lá sobre os cursos, sobre as aulas que a gente faz, sobre os eventos, ou quando eu estou em alguma cidade. Então, tudo acontece ou no Instagram, Sheila Santos Dance, ou no grupo de WhatsApp. E aí, nesse grupo, você tem que me pedir para ter acesso através do link que está na bio do Instagram. Legal. Então, para você acessar o WhatsApp da Sheila, basta você ir lá no Instagram dela, clicar no link, que ele já vai encaminhar direto pro WhatsApp dela, e lá você pede o grupo,
e assim você participa dessa comunidade deliciosa. Certo? É isso? É isso, e fala comigo também, me conta a tua história. Legal. Geralmente quem conversa comigo tem que me contar a sua história, assim. Legal. A gente começa o papo por aí e depois eu vou te encaminhar para o que você precisar do Mulher que Dança. Então, maravilha. ou a consultoria, ou os cursos, ou as aulas e assim por diante. Bacana, muito bom. Sheilinha, gratidão pela sua presença, viu? Que papo delícia. Foi muito uma bom, honra. né? Eu gostei, Muito, curti. muito. Ah, que bom, que bom. É muito bom quando as pessoas que vêm aqui se sentem em casa. Por mais que elas estejam em casa muitas vezes, né? Exatamente. Boa. Imagina. Pra gente fechar o nosso papo, contando a tua história, sendo o protagonista hoje desse episódio maravilhoso, que é o episódio 51, que inclusive sai sábado, meio-dia. Se você puder, não, você pode. Como você pode resumir o nosso papo, a nossa conversa de hoje em uma palavra? Qual você usaria? Eu acredito que foi troca, que é uma palavra para mim que tem tanto significado na dança de salão, né? Essa coisa da gente estar compartilhando, né? Eu acho que troca, compartilhamento são duas palavras que têm para mim um significado bem importante, que eu tô aqui com você, né? Tô aqui contigo e nesse momento com muita gente que tá ouvindo que a gente não sabe nem quem é, mas que rola essa troca do mesmo jeito, porque eu acho que esse é o poder da internet, né? Do online. Ao mesmo tempo que eu recebo, eu te dou e recebo, então acho que é isso que significa para mim. E te agradeço muito por essa oportunidade de falar um pouquinho da minha história. Ela, para mim, acho que dá para sentir, tem um valor imenso, porque ela, né, esse caminho trilhado dentro da dança, ele não é nada simples, ele é um caminho muitas vezes doloroso, mas também com muitas oportunidades que só a dança dá pra gente, porque sempre falo que ela é uma entidade, assim, né, a dança é uma entidade. Ela é maravilhosa, né? Quanto mais você dá para ela, mais ela te retribui. Então, acho que isso também é uma coisa bem legal, assim. Sim. E a dança me dá a oportunidade de conhecer pessoas como você, que se importam com ela, que estão trabalhando para ela, né? Em função dela, para que ela chegue em mais pessoas. Então, muito obrigada por essa troca que a gente teve hoje. Delícia. Eu espero que você tenha gostado também. E que isso possa fazer algum efeito, alguma palavra que nós falamos aqui, tanto da minha experiência quanto da tua, que possa tocar alguém aí em algum lugar que está ouvindo e que essa pessoa possa seguir adiante, né? Que eu acho que é essa onda, assim, que a gente vai fazendo com a dança. Levar a dança para mais gente e que ela faça o que fez na minha vida. Ela transformou a minha vida desde sempre e é isso que eu desejo para as pessoas. Delícia. Se você está aqui com a gente, a nossa palavra de hoje, então, é troca. Nós trocamos bastante história, bastante experiência hoje. Inclusive, vale mencionar, você falou sobre essa questão de buscar, de procurar informações sobre o que falar, como falar, né? Quais são realmente as pautas desses assuntos que a gente vem conversando. Às vezes sobre a pauta do LGBTQ+, né? Se eu não me engano, acho que é isso. Falei certo? LGBTQI a mais. Aí ia mais, isso, pronto. Aí, quase acertei. E sobre acessibilidade, sobre tudo que a gente vem conversando, é muito legal. E hoje eu tive mais uma troca deliciosa, que é saber um pouco mais sobre a Sheila, saber mais sobre esse assunto, saber mais sobre mulheres que dançam. E eu espero que você também tenha sentido essa troca aí desse lado da telinha, que você deixe o seu like, o seu comentário, se inscreve no canal também, porque é muito importante para o YouTube Isso, é bem importante. projetar esse projeto é ótimo, né? Projetar essa ideia, esse programa para mais pessoas. Assim, a gente acaba acessando mais pessoas com a nossa palavra, com a nossa dança. Também ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Assim, o YouTube sempre te avisa que tiver convidado e convidada nova. Maravilha? Perfeito, muito obrigada, gente. Ó, Delícia! Beijo enorme. Maravilha! A gente se vê então no próximo episódio. Um beijo, abraço e até mais. Tô registrando aqui, Maria, para você agora falar sobre o seu canal de comunicação.
Eita, você está ao vivo na Rede Globo de televisão, Maria. Como que é? Fala aí o que as pessoas podem te seguir lá. Ah, hoje você vai ficar com vergonha. Ah, ficou tímida!